Divaldo, como podemos superar os vícios sexuais? Só a mudança de pensamento é suficiente? Vivemos uma cultura visual e uma cultura imensamente provocativa. Manter a vista diante daquilo que provoca emoções é natural que nos exige mais esforço e sacrifício do que manter uma vida pura do que desconhecemos. A melhor técnica é achar que nós somos animais sexuais, que é um fenômeno biológico, e disciplinar a nossa capacidade de relacionamento. Porque o grave não é o exercício do sexo, é o desvio das suas funções básicas. É estabelecido que a monogamia é ainda o melhor processo de educação sexual. Nós temos, no entanto, religiões que demonstram ser a poligamia a melhor forma de atender às suas necessidades. Quais necessidades? O polígamo, como o indivíduo que tem apenas um parceiro, tem hábitos, e esses hábitos devem ser morigerados. Eu devo comer as alimentações básicas e, nos intervalos, o lanche. Mas outros há que comem por desequilíbrio, por prazer, por falta de objetivo na vida. Então, o que faz? Faz dieta. Mas, lamentavelmente, somos sempre mais gordos do que magros, apesar de sermos uma sociedade que passa fome. Na questão sexual, é a mente. E nós colocamos na mente, graças às religiões, que o ato sexual é um ato pecaminoso. Desde há mais de 1800 anos, o cristianismo católico estabeleceu que a castidade era básica para a verdadeira evolução. E há na história da Igreja um santo que era um jovem egípcio, e ele herdou da família uma propriedade muito grande, mas era muito cristão. E certo dia, quando estava aos 15 anos, ele viu uma jovem escrava que usava apenas saia, tirando água no poço, e vendo-lhe o busto, ele começou a sentir delírio mental pelas emoções do que se falava do indivíduo desnudo. E começou a reagir contra aquele fenômeno natural. Ele viu, teve o chamado emocional e cultivou, ficou pensando. Então ele abandonou o mundo para se livrar da tentação do sexo. Foi morar no deserto, em um monte chamado Bisquir, e ali fez a sua vida solitária até os 70 anos. E ficou atormentado por aquela visão, desde quando ele contava os referidos 15 anos. A Igreja coloca que ele procurava plantas com espinhos para martirizar o corpo, porque achava que era defeito do corpo. E, ao mesmo tempo, dizer que Satanás o inspirava para atormentá-lo. E este homem se tornou tão importante que, mais ou menos no século II, por volta de 150 anos, houve o encontro na África dos chamados pais da Igreja. E eles discutiam uma tese muito complicada. Alguns deles diziam que Jesus não foi um filho sexual de José, que Jesus foi uma materialização do Espírito Santo. Outros diziam que Jesus era um corpo como o nosso, material. E se criou uma doutrina
que se espalhou pelo mundo até hoje, na qual Maria foi virgem, antes, durante e depois do parto. Um mito, uma aberração. Porque se a lei é natural pelo parto, porque esta é exceção a ele, que é o autor da lei. Daí, então, ele foi chamado para dizer por inspiração divina. E o pobre era tão atormentado que disse o que o Espírito Santo lhe transmitia. E a questão estava numa letra, na letra grego I, que é uma letra quase significante. Christos homoi. Ou o outro seria Christus homo. Cristo, homem, seria como nós. Cristo homoi seria um ser fluídico, de corpo aparente. E baseavam essa questão do corpo aparente em uma página da velha Bíblia, a respeito do anjo que acompanhou Tobias, que era um ser carnal, normal, e, no entanto, podia liberar-se do corpo, tomar o estado angélico e etc. Então nasceu a doutrina chamada docetismo, que é a doutrina das religiões, da igreja, do evangelismo. Nós, espíritas, fomos tentados a entrar nesse debate, porque um bastonário francês chamado Jean-Baptiste Rousteing publicou, logo depois de Kardec, um livro intitulado Revelação da Revelação, ou Os Quatro Evangelhos, em cuja obra ele defende a tese do corpo fluídico de Jesus. E no começo do século XX, houve aqueles que eram fluidistas e carnalistas. A humanidade tem que estar brigando sempre com alguém. Não, para mim, Jesus era um homem como qualquer homem. Aí outro dizia, não, ele apenas parecia homem. E as discussões são infindáveis. O certo é que o sexo foi, durante esse período, combatido cruelmente. Graças a Deus, a atualidade, apesar de ter sido de uma forma letal, libertou o sexo. O problema não é o sexo, é a mente. É a conduta moral, a maneira como nós nos comportamos, a questão da afetividade, sem sexo, e a afetividade com sexo, mas sem qualquer amor. Então, como nos libertarmos? Não vamos libertar-nos, porque é uma necessidade orgânica como o pulmão, os rins, o coração. Vamos somente orientar para que tenha uma ética de princípios. Mas como hoje a cultura é muito liberal, para a gente poder pensar em sexo sem vulgaridade, sem promiscuidade, é um pouquinho difícil. E exige muita seriedade para nós, porque no além, os nossos desejos continuam, nossos hábitos, fumar, beber, usar droga, está impregnado no ser e nós passamos a ter necessidades vitais. E o que acontece? Vamos obsidiar aqueles que são viciados terrenos. Então, muito indivíduo sexólatra é nada mais, nada menos do que obsidiado. Espíritos perversos utilizam-no para desgastá-lo, para roubar-lhe o tônus vital. Contarei uma que é muito ética, embora um pouco vulgar. Conta-se que Messalina, a mulher mais depravada da história da humanidade, no Império Romano, era casada com um imperador. E vivia-se em Roma a luxúria,
mas não havia outra faculdade, senão a do prazer de natureza orgânica. Aí entrava alimento, vícios, crimes e etc. E certo dia, o imperador sugeriu que ela escolhesse 10 homens das legiões e nas suas habitações mantivesse o conúbio com eles, a partir das 11 da noite até as 7 da manhã. Por sua vez, ele escolheria 10 patrícias, as mais nobres de Roma, levaria para o palácio e também teria o seu conúbio com todas. Organizado, e isso foi uma festa que terminou em triunfo no circo para mais de 50 mil pessoas. Pela madrugada, um tanto aturdido, ele levanta às 7 horas, trêmulo, e vai com o escravo até as habitações de Messalina. Ela estava no leito, os companheiros haviam voltado às legiões, e ele fez a seguinte pergunta: satisfeita? Ela disse: não, cansada. Porque a mente. Nós vemos o comidão, ele come, chega, não, é só uma bobagemzinha. Como um amigo me contou uma vez, um indivíduo que comeu tanto no banquete, que ficou entupido. E aí alguém disse: vá ao vomitório, introduza o dedo na boca, na garganta. Ele disse: se coubesse, eu comia aí de uma banana. Então, quem pode com uma mente viciada? É uma questão de disciplina. Não há muito, um amigo me disse algo. Nós estávamos em conversa comum e uma das funcionárias de bordo era muito bonita. E então nós conversando e ele disse: olha, Edivaldo, para você ter uma ideia como é a mente masculina, eu já olhei para esta moça e já elaborei o que teria feito se eu não fosse bem casado. Notem o detalhe, bem casado. Porque não é necessário estar casado, é estar bem casado. E ela também, porque elas não são de borracha e também pensam igual, viu? Cada um na sua. Então ele me diz assim, eu olhei para ela daqui e já imaginei, terminando a viagem, sair com ela, indo ao restaurante, etc, etc, e indo para casa. Eu disse: nossa, desse tempo todo da viagem, ele disse: em 1 minuto. Homem é assim. Porque se educou desde cedo que homem tem que ser homem. Agora está um pouquinho atrapalhado, bastante atrapalhado, a gente não sabe mais de nada, né? Vamos para daqui a 100 anos como é que vai ficar a coisa. Mas é uma questão mental. E eu, que estava noutra, olhei e não notei nada. Então eu perguntei: será que eu sou anormal? Porque ele, que é normal, já sapateou, já foi a uma festa, já voltou. E eu ainda não saí do lugar. E fiquei com isso na mente. À noite, na hora que eu fui orar, eu perguntei a Joana: mas o que a senhora acha? A pessoa olha e já acabou? Ela disse: é uma questão de hábito, meu filho. Mas não vai começar agora não, porque você morre. Eu aí prefiro não morrer. É uma questão vida e morte severina. Tudo é uma questão de equilíbrio, de nobreza, de sentimentos. Muito bem.